Jace retornou para Innistrad. Ele estava no topo de uma colina e de lá podia ver Traben. Boa parte da cidade estava em chamas e as suas ruas estavam tomadas por batalhas violentas. Mas ele ainda não podia olhar para o que estava acima de tudo aquilo, no céu. Ele precisava se preparar para proteger a sua mente e a de seus amigos contra a influência do inimigo que iriam enfrentar. Após Jace, chegaram um a um os seus companheiros, Gideon, Chandra e Nissa. Eles puderam contemplar pela primeira vez a Titã, que era muito maior que os seus irmãos, e havia uma batalha enorme entre eles e ela. Os Planeswalkers precisavam de um plano, e eles pensaram em utilizar a mesma estratégia que usaram contra o Lamog e Kozilek para destruírem Haku. Nissa iria canalizar a energia das linhas de magia de Innistrad, e Chandra iria acabar com a Titã com uma explosão de chamas. Porém, as linhas de magia haviam sido redirecionadas pela ação dos criptólitos que Nahiri havia criado, direcionando todas as linhas para Traben, o maior centro populacional do plano, e atraindo Enraku para lá no processo. Contudo, havia uma chance. Se ao menos eles pudessem utilizar um glifo e conseguissem se aproximar suficiente para alcançar algumas das linhas, sem no processo serem destruídos por Enraku, talvez esse plano pudesse funcionar. Liliana observava o caos que havia se instalado em Traben. A cidade queimava enquanto uma massa contorcida de criaturas buscava se aproximar da grande fonte do fim do mundo. Em meio ao caos, ela enxergou Jace e seus aliados que rumavam para o centro de tudo. A necromante então olhou para o exército que havia erguido e preparou-se para entrar em ação. As sentinelas partiram para o ataque. Chandra gritava enquanto lançava chamas em todas as direções, como um inferno ambulante, incinerando inúmeras fileiras de mutantes que os cercavam em uma praça. Ela continuou enquanto pôde, mas a maciça horda de horrores era demais para ela, e exausta, ela se silenciou e caiu de joelhos. Diante disso, Gideon tomou a frente para cobri-la e enfrentar a legião que o cercava. Enquanto a guerra entre os protetores de Innistrad e os horrores continuava, Enraku se aproximava, varrendo a cidade com seus tentáculos gigantescos. Gideon buscava as opções disponíveis, pois Nissa não poderia invocar os melhores elementais em um plano como aquele, e Chandra apresentava sinais de exaustão. Observando a localização deles, Jace sugeriu que eles usassem o glifo no lugar onde estavam. Após uma análise positiva de Nissa e a confirmação de Gideon, a elfa começou os preparativos para a invocação do glifo e os outros 3 Planeswalkers se posicionaram para protegê-la durante o processo. Nissa ficou imóvel no centro da praça, usando seu poder. Então runas brilhantes surgiram no chão em torno dela, indicando que o glifo estava completo. A praça do mercado parecia viva novamente, a vegetação começou a crescer e o ar ficou um pouco mais limpo. Isso, contudo, chamou a atenção dos horrores que começaram a correr em direção a Nissa, e Gideon os interceptou lutando bravamente. As lâminas de suas armas dançavam enquanto cortavam as multidões de horrores, e ele procurava chamar a atenção das monstruosidades para si. Mas as criaturas caídas começaram a reerguer-se, e de seus membros cortados começaram a brotar outros, e eles marcharam novamente em direção a Nissa e ao glifo. Chandra varreu um grupo de criaturas com uma onda de chamas, tentando ganhar tempo enquanto Nissa puxava a primeira das linhas de magia, como uma videira espectral que cortou seus braços com seus espinhos. Então ela puxou a segunda e preparou-se para puxar a terceira. Contudo, a terceira videira era mais escura e caótica que as outras, com espinhos mais cruéis. Ela envolveu-se no pescoço de Nissa e começou a tentar arrastá-la para o chão. Os olhos de Nissa brilharam em um roxo maligno, e ela começou a pronunciar palavras que não eram dela, então caiu no chão, fazendo as videiras sumirem e o glifo se apagar instantaneamente.
Chandra e Jace correram para ajudar Nyssa, enquanto Gideon continuava a batalhar contra a legião de monstros que os havia cercado. Porém, quando tudo parecia perdido, eles viram fileiras de mortos-vivos invadirem a praça e atacarem as criaturas mutantes que os cercavam. Ambos os lados lutavam sem se importar com dor ou perdas, mas os zumbis lutavam com precisão e propósito, e aos poucos eles conseguiram afastar os horrores e formaram uma barreira ao redor dos Planeswalkers. E então surgiu Liliana, a comandante deles. Liliana flutuava portando o véu e as suas tatuagens brilhavam com sangue brotando delas. Ela lançava ocasionalmente raios de poder necromântico que varriam os mutantes, reduziam os seus corpos a cinzas. Ela pousou em frente aos demais Planeswalkers, e sua expressão de fúria deu lugar a um sorriso recatado. A necromante foi recebida de maneira diferente por cada um dos membros das Sentinelas, mas ela não se importou, pois sabia que a ajuda dela era extremamente necessária naquele momento. Sorrindo, Liliana olhou para o semblante de cada um e simplesmente questionou os Planeswalkers sobre qual seria o plano deles. Enquanto os Planeswalkers pensavam em como lidar com a situação, a Soratami de Kamigawa Tamil também surgiu e se reuniu ao grupo. Ela começou a conversar mentalmente com Jace em meio à área protegida pelos zumbis e estava atônita com o grande espetáculo que era Enraku. Liliana analisou o seu exército de zumbis. Eles haviam trazido ajuda, mas isso não duraria muito tempo. Para ela, eles precisavam sair dali imediatamente, para longe de Nistrad, e principalmente para longe de Enraku. Enraku agora estava parada no ar, e então houve uma súbita mudança. A Titã Eldrazi começou a se abrir. Seus tentáculos multiplicaram-se e uma esfera de poder invisível partiu dela, atingindo a cada um dos Planeswalkers. A pressão do ar espessou-se e uma dor de cabeça insuportável foi induzida sobre eles, fazendo-os cair um por um. Os únicos a manterem-se de pé foram Jace, utilizando algum tipo de feitiço, e Liliana, que sacudia sua cabeça com força, tentando limpar a sua mente. A necromante notou que até mesmo seus zumbis começaram a grunhir, tentando dizer a ela para que fugissem, e começou a ouvir vozes e pensamentos que não eram seus. Ela percebeu que o Homem-Corvo e até mesmo o Véu sentiam medo e tentavam convencê-la a fugir. Porém, mesmo em agonia, ela resistiu e lutou. Então, houve outra explosão de energia vinda da Titã, muito mais poderosa que a anterior, que fez com que Liliana caísse de joelhos. Ela gritou de raiva, enquanto seus zumbis passaram a grunhir somente uma palavra: Enraku.